Amém? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Está chegando algo importante, um evento mundial importante. O quê? Não. Também não. O DIP é importante, mas eu estou falando de outra coisa. Copa do Mundo é aquela época em que nós, digo eu, pessoas como eu, passou o ano inteiro, a vida inteira sem acompanhar futebol. Chega na Copa, você acha que você é o maior especialista e você torce assim. Primeiro você fica até o último assim, não liga pro Brasil. Chegar na hora, tá de verde e amarelo, tá com bandeirinha, fala. Assistir aqui na igreja? Eu topo. Dia 13 é o primeiro, sábado, é um sábado. Podemos assistir, estrear o. A gente pode falar que é para assistir o jogo, não liga e faz uma vigília. Gostei. Mas podemos organizar sim. Enfim, estamos chegando na época em que o mundo inteiro, né? Eu no trabalho eu tive que fazer algumas coisas relacionadas à Copa, né, de divulgação, e eu tive que pesquisar um pouco e assim, é o maior evento realmente mundial, é o que envolve bilhões de pessoas e de dinheiro também. Então é algo que para o mundo, né, para todo mundo acompanhar, todo mundo assistir. E essa semana nós tivemos na segunda-feira a famosa lista de convocação. Quem assistiu? Eu assisti. Eu tô falando, nessa época começa a curtir um pouco futebol. Mas se você não assistiu, você tá sabendo. A menos que você viva numa bolha, né? Que não fale com ninguém, você viu nas suas redes sociais, né? Você acompanhou. E foi, né, a grande expectativa, né? Quem estaria na lista? Mas a maior expectativa era de um nome, né? Vamos ser sinceros. Neymar iria ou não iria? Então, eu não me recordo muito de em outras Copas ter toda essa expectativa pela lista. Já teve, assim, foi essa a primeira vez, né? Um grande evento. E tudo girou em torno de uma lista da seleção de 26, certo? 26 nomes escolhidos entre tantos jogadores, aqueles que estariam sendo convocados para ir para o maior evento. E você fala, o que tem a ver com o que você está falando? Eu já estou pregando, já tem a ver com a minha palavra. Então, chegou a época em que todo mundo, na segunda-feira, vai, não vai, alguns comemoraram, alguns gostaram da lista, outros não, e tudo bem. Mas quais foram os critérios para estar naquela lista? Merecimento, né? O que jogou melhor, o que se desempenhou melhor, o que teve uma melhor campanha no seu time, enfim, não sei muito os critérios, que eu não sou tão antenada em futebol dessa forma. Mas o que se comenta durante essa semana é quem entrou na lista, quem não entrou, quem deveria estar, quem não deveria estar, quem merecia estar, quem não merecia, se o técnico foi justo, se ele não foi. Então, nós acompanhamos com grande expectativa uma lista, uma emoção em cima de uma lista. Mas não é só no futebol que existe lista. Existe lista, talvez você já tenha ficado ansioso ou na expectativa para estar na lista de aprovados no vestibular, ou aprovado num concurso público, ou de uma vaga de emprego, uma promoção, enfim, lista é o que não falta. E o que essas listas têm em comum? Só é chamado, só é selecionado quem tem o melhor desempenho, quem alcança as melhores notas, quem treinou mais, quem conquistou, quem mostrou o resultado. Mas hoje eu quero falar de uma outra lista que não tem nada a ver com meritocracia, que não que nessas coisas não deva ter, realmente, né, trabalho, estudo, realmente é justo que seja aquele que se dedica mais. Mas eu queria falar de algo que eu, parando para pensar assim, eu não me recordo de ver muitas igrejas ou pastores pregando. Pode ser que estejam, mas eu não sei. Sobre o livro da vida. Existe uma lista. A Bíblia fala de uma lista do livro da vida. Então, a expectativa dessa semana foi quem vai para a Copa. Mas para nós cristãos, qual deveria ser a nossa maior expectativa? Será que meu nome está naquela lista? Será que meu nome está escrito no livro da vida? Ou, às vezes, essa preocupação você não tem, porque você já tem consciência e certeza da tua salvação. Amém, glória a Deus por isso. Mas eu te pergunto, e as pessoas ao seu redor? Elas estão nessa lista? Elas estão, o nome delas está escrito nesse livro da vida? Às vezes é um familiar, pai, mãe, filhos, cônjuge, avós, primos, ou um amigo.
um colega de trabalho, um vizinho. Existe um livro, existe uma lista que eu te garanto que é infinitamente mais importante do que uma lista de seleção para a Copa do Mundo. Será que o nosso nome está ali? Será que nós nos preocupamos em inserir o nome das pessoas que nós amamos nessa lista? Eu queria que você abrisse em Apocalipse, capítulo 20. Não é difícil de achar as duas últimas páginas da Bíblia. Acharam? Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Eu falei de achar e eu mesma não achei. Diz assim: e quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Qual é o contexto desse versículo aqui? Né, em Apocalipse está falando, se você voltar um pouquinho, pelo menos na minha Bíblia, o título é o julgamento final. Então, está falando sobre o julgamento, o fim dos tempos. Então, a Bíblia deixa muito claro que existe uma eternidade, que existe céu, que existe condenação e que existe salvação. E eu acho que para todos nós que estamos aqui hoje, é algo claro, que não precisa ser tão explanado. Existe o céu, existe a eternidade e existe uma condenação para aqueles que não estão em Jesus. Eu, recentemente, né, na série de domingo, preguei sobre um ladrão ali na cruz, falei um pouco sobre salvação, e o que nós aprendemos? Que existe, não é que Deus manda ninguém para o inferno, que, né, você fala, mas Deus é bom? Não, não manda. Na verdade, já é o nosso destino. O que Ele faz é nos resgatar. Então, a salvação, quando nós entregamos nossa vida a Jesus e nós recebemos dessa salvação, o que acontece? O nosso nome é escrito nesse livro. Então, o meu nome, o seu nome, que um dia entregamos nossa vida ao Senhor, está nesse livro. E é o nome nesse livro que nos dá acesso a viver com Cristo na eternidade. E aqueles, como nós acabamos de ler, aquele que não tiver o seu nome registrado nessa lista, qual que é o futuro? Uma condenação eterna, o lago de fogo, o inferno. Então, esse livro da vida, ele representa aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que receberam a salvação. E enquanto a lista da Copa do Mundo vai durar por algumas semanas, né? Porque julho já acabou a Copa, e aí aquela lista já não tem mais sentido. O livro da vida, ele define a nossa eternidade. E como eu falei, é um assunto pouco falado entre os cristãos, porque, infelizmente, a igreja, eu digo a igreja como um todo, tem estado muito mais preocupado com a vida terrena do que com a vida futura. Não que nós não tenhamos que nos preocupar com a vida terrena, não que nós não tenhamos que pregar sobre a resolução dos nossos problemas na terra, sobre cura, restauração, sobre milagres financeiros, nada disso é inválido. Mas será que nós não temos gastado mais tempo olhando, esperando as coisas terrenas do que olhando para a eternidade? Nós pouco falamos sobre a eternidade, nós pouco pensamos na eternidade. Você já se pegou em algum momento falando: como será o dia que eu vou estar com Cristo? Como vai ser? Ou aquele sentimento, não de incredulidade, mas de assim, meu Deus, você já se pegou com essa sensação? E se eu não for? Aquela sensação, eu lembro quando era criança, quem foi criança crente deve ter tido algum momento essa sensação. Você acorda e seu pai e sua mãe não estão em casa, a primeira coisa que você pensa, foram arrebatados e eu fiquei. Não sou sozinha, né, Léo? Você também. Todo mundo que acho que foi criança na igreja, em algum momento teve essa sensação. Será que meu pai e minha mãe foram e eu fiquei? Mas será que nós paramos para pensar sobre a eternidade? Será que a eternidade é um assunto, é um tema, é algo que queima no nosso coração? Hoje eu vou ler alguns versículos, como de costume, né? Eu leio bastante. Queria que você abrisse no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Acharam? Lucas, capítulo 10, versículo 20. Jesus está dizendo, só para entender o contexto, é o momento em que Jesus envia os discípulos
e depois eles retornam, né, contando aquilo que havia acontecido. E aí ele diz assim, versículo 20: Mas não se alegrem, porque os espíritos imundos lhe obedecem. Alegrem-se, porque seus nomes estão registrados no céu. Onde? No livro da vida. O que ele está dizendo? É importante, é legal você celebrar que você orou e alguém foi liberto. É legal você orar, você celebrar que alguém foi curado. É legal você celebrar suas conquistas terrenas, nada disso é inválido. Mas qual que deve ser o verdadeiro motivo da nossa alegria? Nosso nome está escrito no livro da vida. E é isso que muitas vezes eu tento falar quando vou ministrar, principalmente louvor, que acho que é um momento que mais cabe falar. Às vezes nós chegamos na igreja e aí assim, ai, hoje eu não estou bem. Não, ou primeiro, nem vou, não estou bem hoje, não vou para a igreja. Ou estou, mas Deus vai entender que eu vou ficar no meu cantinho, não vou cantar, deixa eu viver minha dor, deixa eu lamber minhas feridas. O que deveria gerar em nós alegria e motivação em estar na casa do Senhor, em servir ao Senhor, em louvar, em cantar, em dançar e me alegrar, é o quê? O meu nome está escrito no livro da vida. Não importa se na vida terrena tudo está de cabeça para baixo. Existe uma certeza de que meu nome está escrito no livro da vida e isso deveria ser motivo suficiente para eu ser uma pessoa alegre. Se a minha alegria depende daquilo que eu estou vivendo externamente, do que está acontecendo, talvez a gente não tenha entendido ainda o verdadeiro motivo da nossa alegria. Então, o que Jesus está mostrando? Que a maior alegria que nós cristãos podemos ter, filhos de Deus, não são as conquistas terrenas, não é o reconhecimento terreno. Deve ser muito incrível você, como um jogador de futebol, ser reconhecido ao ponto de estar na lista entre os 26 melhores do seu país. Deve ser muito incrível você estudar por anos e passar num concurso público, no vestibular. Mas nada se compara ao nosso nome estar escrito no livro da vida. Existem pessoas, né? O pastor Silas Malafaia via falando uma vez. Tem pessoas que vão nascer, viver e morrer andando de ônibus. Tem pessoas que não vão conquistar grandes patamares, grandes lugares, grandes funções do seu trabalho, não vai ter o nome num concurso ou em grandes reconhecimentos, em premiações, mas o nome delas vai estar no livro da vida. E esse nome no livro da vida vai valer mais do que pessoas que têm nomes em lugares tão importantes, humanamente falando. Então, o que Jesus mostra é que a nossa alegria deve ser pelo fato do nosso nome estar escrito no céu, no livro da vida, porque ele é o que vai nos dar acesso a viver a eternidade com Cristo. E como eu falei, nessas listas, como que você chega lá? Por mérito. Quanto mais você treina, quanto mais você é melhor, quanto mais você se esforça, é mérito e é assim que tem que funcionar, tá certo? Só que a diferença dessas listas da terra e da lista do céu, o livro da vida, é porque na terra entra aquele que merece, aquele que alcançou, aquele que conquistou. Tanto que a grande briga é, fulano não deveria estar, outro fulano que deveria estar. Porque é por mérito, é porque se destacou ou não. Só que diante de Deus não existe isso. Diante de Deus nós não vamos alcançar a salvação por mérito próprio. Eu posso ser a pessoa mais incrível do mundo. Eu posso ser a pessoa mais generosa do mundo, vender todos os meus bens e dar para os pobres. Se não houver a salvação pela graça, de nada valeu. Em Romanos, capítulo 3, não precisa abrir, eu vou ler direto alguns é mais fácil. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos falharam, todos precisam de salvação. Mas se dependesse das nossas obras, nenhum de nós entraríamos no céu. Se dependesse de obras, nenhum de nós estaríamos ali. A Bíblia fala que a salvação ela é mediante a graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Qual que é o significado de dom na Bíblia? Presente. Então, a salvação é um presente que Deus nos dá, mediante a sua graça e não por obras. Porque imagine se fosse por obras. Quanto que nós, não vou falar dos outros, vou falar de nós mesmos.
iríamos nos gloriar? Não, eu sou salva para o céu porque eu sou fenomenal, eu sou incrível, eu não peco, né? Eu não erro, eu não faço, eu sou, ajudo o pobre, sou fiel no meu dízimo, oro todos os dias, leio a Bíblia todos os dias. Não é por mérito, é simplesmente pela graça. E esse é o poder do evangelho, sabe? Porque o evangelho ele não é um prêmio para os perfeitos, não é um prêmio para quem se esforça mais, mas ele é um presente, ele é um dom, é um presente que o Senhor dá àquele que crê, mediante a fé. Então, ali o livro da vida não é uma lista dos que melhores performaram. O livro da vida não é uma lista daqueles que fizeram mais, que oraram mais, que leram mais a Bíblia, que ganharam mais pessoas. Embora tudo isso seja necessário e válido para a nossa vida, mas não é isso que coloca o nosso nome ali. O livro da vida é uma lista de pessoas que foram perdoadas. O livro da vida é uma lista de nome de pessoas que reconheceram que não são nada sem o Senhor, que reconheceram sua pequenez, que reconheceram seu pecado, que reconheceram a sua condição e foram entrar em busca de um Salvador. Muitas pessoas criticam os cristãos, falam, se você precisa, né, você já deve ter ouvido isso, se você precisa de um Deus para ser bom, sim, eu preciso de um Deus para ser bom, porque por mim, tem uma frase que eles a cada hora falam que é de uma pessoa, mas que diz assim: tudo que você vê de bom em mim é Deus, e tudo que você vê de mal é meu mesmo. Então, é isso, a lista que existe nesse livro da vida é um livro com uma lista de pessoas que reconheceram que precisavam e careciam da glória de Deus. E como que essa salvação é alcançada? A salvação não é alcançada por uma mera religião. Ah, vou decidir ser crente, decidi ser evangélico, decidi sair da onde eu estava e virei crente. Não. Não é por uma tradição familiar. Ah, meus pais eram salvos, logo eu sou salvo. Não, a salvação ela é completamente individual. E também não é por obras. A salvação se dá por meio de Cristo. O que diz em João 3,16? Esse versículo acho que todo cristão deveria saber de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é mediante uma pessoa, Jesus. Se eu quero o meu nome nessa lista, se eu quero o nome dos meus familiares, dos meus amigos nessa lista, existe um único acesso, que se chama Jesus. Deus não quer que ninguém se perca. O Senhor não fica feliz com a condenação, o Senhor não fica feliz quando uma criatura, né, porque filho nós nos tornamos depois que entregamos a vida a Jesus, mas aqueles que ele criou vá para o inferno. Não é esse o desejo do Senhor. Por isso, ele enviou Jesus, seu filho. E como nós recebemos essa salvação? Em Romanos 10, capítulo 9, diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a salvação é reconhecer Jesus como Senhor, crer e entregar sua vida a Jesus, entregar a Ele. Dessa maneira, o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas eu estou falando para um público de pessoas que já fizeram isso. Todos aqui um dia oraram, entregando a sua vida a Jesus. Amém? Você entregou? Amém? Mas e as pessoas ao nosso redor? Quantas pessoas convivem com a gente todos os dias e se ela morrer hoje, ela vai para o inferno? Porque nós não falamos de Jesus. Como é que as pessoas vão saber se não há quem fale para elas? E aqui entra a nossa responsabilidade como cristãos. As pessoas elas sabem a respeito de futebol, de artistas, de celebridades, de notícias das redes sociais, mas talvez elas nunca tiveram a oportunidade de ouvir claramente a respeito do evangelho. Eu não sei se você já teve essa sensação, eu já tive isso e reconheço que não está certo, mas às vezes a gente pensa assim, hoje em dia, quem não sabe quem é Jesus? Você não tem essa sensação que você não precisa pregar? Porque é óbvio. Às vezes a gente age assim, talvez inconsciente. Não, eu não preciso falar. É óbvio, todo mundo hoje já ouviu falar de Jesus. Todo mundo hoje já ouviu uma pregação na internet, já ouviu louvor. Então eu não preciso pregar. Será? Talvez, é como a palavra diz, né? As pessoas conheçam Jesus de ouvir falar. Talvez elas reconhecem Jesus como uma figura histórica somente,
Ou reconhece Jesus como aquele crucificado lá que você vê na igreja, que ela cresceu fazendo um catecismo, catequese, sei lá o que, eu não sei a diferença disso. As pessoas talvez nunca tiveram a oportunidade de ouvir de fato quem é Jesus. Talvez elas nunca tiveram a oportunidade de ouvir a respeito do amor de Deus. É a mesma coisa que nós termos ao nosso lado uma pessoa que está morrendo de sede, que está há dias sem beber água, e o nosso corpo não suporta, né, muitos dias sem água. E talvez você tenha uma garrafa de 1 litro de Minalba, geladinha, e a pessoa do seu lado está morrendo de sede. É isso que nós fazemos quando nós não compartilhamos Cristo com as pessoas ao nosso redor. Nós esperamos que elas se salvem sozinhas, porque nós condenamos as atitudes delas. Ah, mas meu colega de trabalho, nossa, trai a esposa, tá preso em vício, nossa, que absurdo. Ele precisa de Jesus. Nossa, ele precisa se converter. Tá, e quem vai pregar para ele? Queria que você abrisse Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Achar? Já li a partir do versículo 13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Boas novas é o quê? Evangelho. Evangelho da salvação. Então, aqui em Romanos, ele está trazendo uma referência que está lá no Antigo Testamento. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma verdade, é um fato, uma realidade. Todo aquele que invocar o Senhor vai ser salvo. Mas a grande questão aqui que Paulo diz é: tudo bem, então se invocar vai ser salvo. Mas como vão invocar se não creem? Como vão crer se nunca tiverem ouvido falar? E como vão ouvir se não há quem fale? Se nós desejamos ver e entendemos que é importante, o quão é importante ter o nome no livro da vida, será que as pessoas que nós convivemos e que nós amamos estão com o nome no livro da vida? Às vezes nós estamos tão acomodados que o nosso nome está lá, que o meu ingresso está garantido, que nós não nos importamos que quem está do nosso lado talvez não tenha o nome lá ainda. Talvez não seja errado. Nós celebramos tanto, como eu falei, a lista de convocação de uma Copa do Mundo. E não paramos para olhar. Será que as pessoas que eu amo vão ser convocadas, entre muitas aspas, ao céu? Será que isso não gera em nós nenhum tipo de incômodo? Será que nós conseguimos conviver facilmente com essa verdade? E aí, o que acontece? É que muitas vezes, eu já vi pessoas próximas já passarem situações como essa, eu acho que, se eu não me engano, minha mãe, não sei, ela confirma se já aconteceu isso ou não. Às vezes Deus te incomoda a falar com alguém, a pregar ou a fazer uma visita e você fica postergando, postergando. E aí pode acontecer de Deus recolher a pessoa antes de você ir. Não já aconteceu isso, pessoal? Pensa o que é carregar isso. Você saber que talvez aquela pessoa, lógico que até o último segundo o próprio Deus pode ter se revelado, outra pessoa pode ter sido usada, mas até aí, imagina você saber que talvez uma pessoa não teve o nome dela escrito no livro da vida, talvez uma pessoa vai passar a vida eterna condenada no lago de fogo porque nós não respondemos ao que Deus pediu para nós.
Como as pessoas vão ser salvas se não há quem pregue? As pessoas precisam ouvir o evangelho. As pessoas precisam ouvir as boas novas. E Deus não vai descer do céu e pregar para elas. Acontece? Sim, acontece. Existe casos, pessoa que está em coma, que está na UTI. Nós vemos relatos de pessoas que em países perseguidos, né, que perseguiam a Jesus. Né, a gente mesmo. Ah, não posso dar spoiler. Eu ia dar um spoiler da peça agora, não pode. Não posso. Jesus se revela muitas vezes, mas esse não é o padrão. Eu não posso ficar da minha casa esperando, Senhor, vai lá e aparece para Mariazinha, minha vizinha. Não. Eu tenho que bater na porta da casa dela, ir lá, levar um bolo, convidar para um café. Talvez você não vá de cara, né, ser tão intruso e já sair pregando, mas você vai criar intimidade, criar um vínculo para apresentar o evangelho. Talvez as pessoas ao nosso redor estão clamando. A Bíblia fala que se nós não pregarmos, as pedras clamarão. As pessoas vão começar a clamar porque existe uma igreja que está tão preocupada com as conquistas terrenas que não se importa mais em pregar a respeito da eternidade. E não é chegar condenando as pessoas. Ó, se você não for aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não que isso não seja uma verdade, é uma verdade. Mas nós temos que saber como levar a palavra de Cristo. E, obviamente, né, em Marcos capítulo 16, versículo 15, o que a Bíblia diz? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso não é uma sugestão. Jesus não falou, ó, se der, vai lá e prega. Como é que foi a trend? Se quiser pregar, né? Não. É uma ordem, é uma missão. Nós, como cristãos, somos comissionados a isso. Nós somos chamados a pregar o evangelho. Como invocarão se não crerem? Como crerão se nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem fale? Nós precisamos ser boca do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que é um texto que eu gosto muito, que Paulo diz para Timóteo: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. O que Paulo está querendo dizer com a tempo e fora de tempo? Ele está falando quando for confortável e quando não for. Quando quiserem te ouvir e quando também não quiserem. Quando for fácil e quando for difícil. Quando a pessoa estiver disposta ou quando a pessoa te repudiar. Nós temos que estar preparados a pregar em tempo e fora de tempo. E às vezes, na nossa primeira tentativa, nós já somos rejeitados, a nossa mensagem é rejeitada, fala, também não vou pregar mais. As pessoas não querem ouvir, não. Nós vamos pregar e nós vamos insistir. E nós vamos fazer a nossa parte. Enquanto houver vida, nós temos que pregar. Porque essa é nossa responsabilidade espiritual. Nós, como cristãos, deveríamos trazer para nós essa responsabilidade. Nós vivemos uma geração que terceiriza demais as responsabilidades. Nunca é culpa nossa. Eu fico doida da vida que essa geração hoje em dia, tudo é culpa do passado. Ah, eu sou assim traumatizada porque meu pai e minha mãe me bateu, porque brigou. Não é? É uma geração que terceiriza as responsabilidades. Ah, eu não estou bem profissionalmente porque meu chefe, tudo terceiriza. Nós precisamos começar a trazer para nós a responsabilidade. E a responsabilidade de pregar o evangelho é minha e é sua. E às vezes nós falamos, a responsabilidade de pregar é do pastor. De evangelizar é do pastor. A gente conversou, acho que recentemente, em uma reunião de pastores sobre isso, se eu não me engano. Muitas vezes, talvez você nunca vá falar, mas talvez lá no fundinho do seu coração, você já deve ter pensado assim, mas a igreja não cresce porque o pastor não está evangelizando. Mas você sabia que o fruto, ele gera conforme a sua espécie. Se é para gerar mais ovelhas, quem vai gerar ovelha? Não que o pastor não vá pregar, não que o pastor não vai evangelizar. Sabe qual que é a Bíblia fala, né? Quando fala dos 5 ministérios, apóstolo, profeta, mestre, blá, blá. Sabe qual que é a função de um pastor, de um líder, de um mestre? É capacitar a igreja. O papel de um líder é levantar outro líder. O papel de um pastor é levantar outros pastores. E o papel da ovelha é se multiplicar em outras ovelhas. Mas nós muitas vezes não trazemos para nós essa responsabilidade. E às vezes a gente acha, não, mas Deus vai falar com fulano. Vocês nunca orou assim? Eu já orei, confesso que eu já orei.
Fala, Senhor, levanta alguém para falar com esse clã. Você não quer ir. Fala, Senhor, é que ó, eu acho que não vai dar certo, a pessoa não vai me ouvir, mas levanta alguém para falar com esse fulano, ou se revela a ele, Deus, se mostra a ele. E aí Jesus está falando assim, ó, é você. Já parou para pensar que Deus nos colocou em lugares estratégicos por um motivo? Deus não te colocou por acaso no local que você trabalha, na família que você nasceu, na rua, no prédio, onde você mora, na escola, na faculdade, na vizinhança. Nada na vida de um cristão é por acaso. E a gente não tem consciência disso. Eu sempre falo que para as pessoas no mundo tomar decisões envolve olhar prós e contras. E aí você toma uma decisão. Na vida do crente é muito mais difícil. Porque você tem um fator, vontade de Deus. Então, nós temos que ser guiados por Deus e entender que se eu estou trabalhando em tal lugar, se eu estou morando em tal lugar, nada é por acaso, o Senhor me colocou ali. Será que ao redor de onde você está plantado, de onde você está vivendo, trabalhando ou estudando, o Senhor não te colocou ali porque tem 1, 2, 3, 10, 20, 50 pessoas que estão esperando você e eu abrir a boca para falar de Jesus? E enquanto eu preparava essa palavra, eu fui muito cobrada por Deus mesmo. Tem uma pessoa no meu trabalho que ela já está no nível pedra clamando. E aí eu comecei a falar, e quando é que eu vou? Porque assim, assistir o culto, ela recebe o link, ela assiste muitas vezes. E ela já falou, quando é que você vai abrir uma igreja aqui para eu participar? Quando é que você vai ter? Eu quero muito. E aí, e assim, quantas vezes você vai ignorando? E o Senhor tem me cobrado disso. Quando que eu cheguei, sentei com ela e falei assim, ó, seguinte, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus na sua vida. Eu não sei o que pode acontecer amanhã, se ela vai ter a oportunidade. A gente está convivendo há quase um ano junto. Agora em junho faz um ano. E eu nunca falei diretamente de Jesus para ela. Então o Senhor começou a me cobrar isso. O nome dela estar no livro da vida talvez esteja sobre a minha responsabilidade. E aí, como dizem hoje em dia, para pesar o clima um pouquinho, só para deixar a responsabilidade um pouquinho mais forte, queria que você abrisse em Ezequiel, capítulo 3. Tá? Ezequiel, capítulo 3. Eu ia ler do 18, mas eu vou ler do 17, talvez faça mais sentido. Aqui é uma palavra de Deus, né? Vamos ler do 16 para fazer o contexto. Depois de 7 dias, o Senhor me deu uma mensagem. Filho do homem, eu o nomeei vigia de Israel. Sempre que receber uma mensagem minha, advirta o povo. Agora, o que eu de fato queria ler, versículo 18. Se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte. Mas você não lhe transmitir a advertência para que mudem sua conduta perversa e salvem a vida, eles morrerão em seus pecados. E eu o considerarei responsável pela morte deles. Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pecar, eles morrerão em seus pecados. Você, porém, salvará a sua vida. Deu para entender o tamanho da responsabilidade? O que Deus está falando? Se eu mandar você falar para alguém que ela está em pecado, para ela mudar de vida, e você não falar, e ela não saber da correção que eu tinha para ela, e ela morrer em seus pecados, você será responsável. Tem algumas versões, essa aqui não tá. Eu vou ler a que eu tinha anotado aqui, que é um pouquinho mais forte, talvez. 18 só. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para divertir o perverso do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, aquele perverso morrerá na sua iniquidade, a parte mais forte, mas o seu sangue da tua mão o requererei. O sangue da pessoa
estará sob a nossa responsabilidade. Então, pregar o evangelho não é simplesmente uma boa notícia como qualquer outra que você daria. Nós estamos falando de salvação, de vida eterna, de condenação ao inferno ou de salvação eterna. As pessoas ao nosso redor que estão condenadas, se nós não avisarmos elas, o Senhor vai cobrar isso de nós. Então, isso é muito forte, porque mostra que existe uma responsabilidade espiritual sobre quem recebeu a verdade. A palavra diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Se nós recebemos a mensagem do Evangelho, das boas novas, da salvação, e o nosso nome, glória a Deus, já está no livro da vida, o que eu tenho que fazer daqui para frente? Aumentar, que aquele livro fique pequeno. É tanto nome lá que Deus já cansou a mão de escrever. Quantos nomes nós já colocamos lá? Isso é uma pergunta que eu faço para mim também. Quantos nomes estão no livro da vida porque nós pregamos a ela? Último versículo, 1 Coríntios, não precisa abrir, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Paulo mostra que ele entendia a urgência da missão. Ele fala: ai de mim, se não pregar o evangelho. Será que nós temos essa consciência? Nós estamos tão preocupados com a vida terrena, nós estamos gastando a nossa vida em trabalhar, em conquistar, em crescer. Não que não seja certo, é válido, mas será que a nossa atenção está 100% nisso? Ou 100% numa lista de convocação de jogadores? E talvez a gente está deixando de lado a pergunta mais importante. As pessoas que eu amo conhecem a Jesus? Meu amigo, meu colega de trabalho, minha família, meus filhos, meus vizinhos, o nome deles está no livro da vida? Que existe uma convocação eterna. E o maior desejo do coração do Senhor é que todos os nomes estejam no livro da vida. Esse é o desejo do Senhor. Ele não quer condenar ninguém ao inferno, ele não quer ninguém se perdendo, ele quer salvar a todos. E essa palavra, né, que o Senhor trouxe no meu coração nessa noite é para nos levar a pensar duas coisas. Primeiro, o nosso nome, primeira coisa, o nosso nome está nesse livro, está na lista de convocados ao céu e à eternidade. Cremos que entregamos nossa vida a Jesus, recebemos salvação, amém? Agora, o segundo e talvez mais importante ponto é: se meu nome já está lá, quantos outros nomes eu fui responsável por colocar ali? É entender e assumir a nossa missão de anunciar o Evangelho. E como nós lemos em Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Não precisa ter teologia, não precisa saber nenhum versículo, né, um esboço. Só compartilha aquilo que o Senhor fez na sua vida. Se você souber João 3,16, é suficiente para você pregar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fale do amor de Jesus. Pregue, como Paulo disse a Timóteo, em tempo e fora de tempo. Se você for aceito ou se você for rejeitado. Se você for bem recebido ou se você não for, não importa. Nós não podemos deixar de pregar.